Bom, vamos para a entrevista, né, Raquel Alves? Isso, Tiago, o assunto hoje é que ainda não há muitas discussões, porque veio à tona, principalmente agora, deve ter um mês mais ou menos, que aquela digital influencer, ela relatou, né, sobre esse caso de violência obstétrica que ela passou durante o parto da filha dela, acho que é o segundo filho que ela teve. Então foi um caso que vem sendo discutido, e também tem esses casos também que a gente vê no dia a dia, porque isso não é só porque essa digital influencer falou, porque ela é uma pessoa conhecida, mas muita gente passa por isso. E para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a médica ginecologista, a doutora Fábia Vilarino. Ela que vai explicar pra gente o que seria essa violência obstétrica, como isso acontece, como evitar. Doutora, boa tarde para a senhora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, doutora. Um prazer tê-la aqui no Bandeirantes. Que ótimo. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Aquele caso daquele anestesia maluco, ridículo, monstruoso lá, acabou levantando esse assunto assim de maneira mais macrológica. Aquele caso lá é um caso muito isolado ou há razão para discussões mais amplas em torno desse assunto, hein? Nós temos que agradecer muito, porque aquele caso é extremamente isolado, raro, né? É uma coisa completamente inadmissível, que nós nunca ouvimos nada parecido, né? Então, aquele caso, ele não pode ser dado como exemplo de absolutamente nada, né? É uma pessoa que é uma exceção da exceção, né? A gente tem situações que são caracterizadas como violência obstétrica, mas aquela situação, né, do abuso que aconteceu durante a anestesia, aquilo é uma coisa que não teve nenhum precedente, graças a Deus. Primeira vez que aconteceu e nunca deveria ter acontecido. Doutora Fábia, a violência obstétrica, ela pode começar na consulta? Sim, é considerado como violência obstétrica qualquer atividade que coloque a gestante em risco ou desconfortável ou que se sinta agredida durante o pré-natal, que são as consultas anteriores ao parto, durante o parto e durante o pós-parto. Então, durante todo o momento que ela é gestante, se alguma situação não for adequada ou ela não se sentir à vontade, se sentir agredida de alguma forma, é considerado uma violência obstétrica. Em relação também à violência obstétrica, ela está relacionada não apenas ao trabalho de parto, trabalho de profissionais de saúde, mas também inclui estruturas das clínicas? Sim, inclui toda a equipe, não é só o médico, né? Então a enfermagem, os técnicos de enfermagem, o anestesista, toda a equipe que atende aquela paciente, mas também inclui o hospital. Então, se o hospital não oferecer a estrutura necessária para que o parto seja seguro, isso pode ser considerado uma violência obstétrica, né? Se o serviço de saúde não oferecer os exames que são obrigatórios, que são necessários, isso é considerado uma violência obstétrica. É que o termo violência, ele é muito forte, né? Então, sempre remete a uma situação de agressão física, mas não necessariamente. Pode ser uma agressão verbal, pode ser uma pessoa que tratou mal a paciente, uma recepcionista que tratou mal a paciente e não agendou uma consulta para ela. Isso pode ser considerado uma violência obstétrica, por exemplo. Há uma classe social em que a violência obstétrica ela mais acontece? A gente não tem uma estatística sobre a violência obstétrica, até porque é um tema bastante novo, né? Mas a impressão é que as classes menos favorecidas sofrem mais, porque elas têm menos assistência, elas têm menos conhecimento sobre os direitos delas. Então, isso acaba fazendo com que elas fiquem mais vulneráveis, né? Então, a gente acredita que as classes menos favorecidas tenham mais facilidade para sofrer algum tipo de violência. Como todas as violências e todas as agressões, né? Infelizmente. Quando a mãe ela está em trabalho de parto e ela quer que o parto seja normal, mas aí o médico ou o profissional que estiver, né, atendendo ela não quer que o parto aconteça de forma natural. Isso também configura uma violência obstétrica, até porque está passando, né, do que a mãe está propondo também. Sim, eu sempre digo que a violência ela acontece quando a comunicação não é adequada. Existem situações que o parto normal não é possível, porque o parto normal pode colocar em risco a vida da mãe,
ou, né, ou a vida do bebê. Então, situações médicas que impõem a cesárea por uma urgência, por uma necessidade médica, física, né, para saúde e segurança do bebê, algumas situações elas são para acontece a cesárea. Mas se houver uma boa comunicação da equipe com a paciente, explicando a situação, mostrando os motivos, colocando o risco, daí a gente pode entender que a paciente pode concordar com a parte cesárea mesmo se ela quisesse o parto normal. Porque o parto normal, ele é o melhor, ela é a melhor via de parto, tanto para o bebê quanto para a mãe, é a mais saudável, é a que tem menos complicações, mas existem algumas situações pontuais, né, que podem colocar em risco a vida dos dois, então é necessário fazer a cesariana. Então, se houver um bom diálogo, uma boa comunicação, explicar todas as questões, todos os riscos, eu entendo que a violência não acontece, porque o casal, né, não só a mãe, mas o marido, se estiver presente, podem opinar, podem discutir a situação, podem entender melhor a situação e a indicação médica. Doutora Fábia, o que seria um plano de parto? O plano de parto ele foi estabelecido há algum tempo, que é como se a paciente fizesse um roteiro do que ela gostaria que acontecesse durante o trabalho de parto dela. Então, ela pode dizer que ela prefere o parto normal, que ela não quer ficar deitada, ela prefere ficar andando, ela prefere ter o filho de cócoras. Que quem é o acompanhante que vai ficar com ela, porque o acompanhante é um direito da paciente, pode ser o esposo, o pai da criança, pode ser a mãe, pode ser alguém que ela escolha. Então ela coloca, ela diz se ela quer ficar com o filho nos primeiros minutos, ela coloca o que ela deseja. E esse plano de parto, o ideal é que ele seja feito junto com o médico do pré-natal, até para ela tirar as dúvidas e fazer as escolhas baseado na segurança, né? Se a gente faz um plano de parto sem saber os riscos das nossas escolhas, fica um pouco ruim. Então, o ideal é que você, durante o pré-natal, a gestante converse sobre a situação do trabalho de parto e do parto e que ela discuta com o obstetra e coloque lá no papel o que ela gostaria. Então, é um plano de parto, ela faz o plano. Pode ser que a paciente, tem algumas pacientes que preferem a cesariana. E ela pode dizer que ela prefere escrever que a via de parto para ela melhor é o parto cesariana. Então, é uma escolha dela. Então, ela coloca as escolhas dela nesse plano de parto. E o ideal é que seja discutido com os profissionais justamente para que ela possa tirar as dúvidas, para que ela possa fazer as melhores escolhas, né? Porque às vezes o que a gente quer, a gente não tem conhecimento e não sabe se vai ser o melhor para a gente, né? Então, é ideal que seja bem informado, bem discutido antes da escolha. Ok, doutora, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, espero que em breve a gente volta a se falar aqui no Bandeirantes Acontece. Uma ótima tarde para a senhora. Obrigada pelo convite, ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, simpaticíssima na médica. Isso explica muito bem, Thiago, bem de forma clara que dá para entender, né? É, uma gentileza realmente iluminada aí, a doutora Fábia Vilarino.